Nas aulas anteriores, a gente definiu a derivada geometricamente, né? Falando que a derivada é uma função que descreve a inclinação da reta tangente a uma determinada função, né? A reta tangente de uma determinada função. Então a gente bateu um papo sobre isso, né? Fez alguns gráficos ali no GeoGebra, né? Fez alguns desenhos. Na aula de hoje, a gente vai usar... o que mais na aula passada? Na aula passada a gente também definiu a derivada como um limite. Ok. Na aula de hoje a gente vai começar a tentar deixar a derivada de algumas funções de uma maneira fácil de ser calculada, sabe? A gente vai tentar deixar prático o cálculo da derivada de algumas funções. A gente vai começar usando o limite, que é a definição da derivada de uma função vem de um limite, né? A gente vai começar usando o limite, mas com o objetivo, né, com o intuito, querendo chegar lá, né, com o objetivo em tentar derivar uma função sem usar o limite, certo? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Pensando na derivada como um funcional, que vai levar uma função em outra. A gente quer, depois dessa aula, não mais tentar derivar uma função usando o limite. A gente já quer associar uma maneira prática de calcular essas derivadas. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui nessa aula. Então está aqui, ó, seção 3.1. Ela começa com o exemplo da derivada de uma função constante, né? Pensando naquele sentido geométrico ainda. Derivada da função constante. Então está aqui o gráfico de uma função constante. A derivada é uma outra função que a função é a inclinação da reta tangente dessa função constante. Só que se uma função é constante, a reta tangente a ela é a própria reta, concorda? Então, quanto que é a inclinação dessa reta? A inclinação dessa reta é zero. Logo, a derivada dessa função é zero. Que é isso que está escrito aqui. Está escrito que a derivada da função y igual a c, y é constante, é zero. A derivada da função constante é zero. Então, ok. Depois ele começa a falar de função potência. Eu chamo isso aqui de função polinomial, né? Mas vamos lá, função potência. Ele começa pensando na função y igual a x. Então, a função y igual a x é essa aqui, velha amiga nossa. A inclinação, eu estou querendo calcular a derivada, né? A derivada é aquela função que fala da inclinação em cada um dos pontos. Inclinação da reta tangente, né? A derivada é uma função que fala da inclinação da reta tangente em cada um dos pontos. Mas a reta tangente em cada um desses pontos é a própria reta y igual a x. Então, essa reta aqui, y igual a x, tem inclinação 1. Né? Concordo que a inclinação é um coeficiente aqui. Né? Então, a derivada dessa função é 1. Porque a reta tangente é a própria função e a inclinação da reta tangente é sempre 1 aqui. Então, a derivada dessa função é 1. Então, esses dois primeiros exemplos aqui, essas duas primeiras funções que a gente calculou, né, a derivada, na verdade não calculou, a gente observou aqui pelo significado geométrico. Né? A gente observou pelo significado geométrico que a derivada dessa função é 0, a derivada dessa função é 1. Tá bom, então começamos aí. Em geral, não é isso que se faz, né? Em geral, a gente
para calcular a derivada de uma função, a gente vai pela definição do que é a derivada. A definição formal é esse limite, né? Isso que a gente viu na aula passada, se não me engano. Então, vamos calcular pela definição formal a derivada de x elevado a 4. Então, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é trocar o f de x mais h e o f de x por x elevado a 4, certo? Então, f de x mais h, quando f de x é x elevado a 4, é x mais h elevado a 4. Menos f de x. Então, menos h. Tá. Então, daqui para cá, o que ele fez? Isso aqui está escrito aqui. E aí, já que em formato de vídeo, vocês vão ver, né? Por causa que eu gravei esse vídeo todo aqui antes, eu acabei esquecendo de apertar uns botões, então estou fazendo de novo. Então, vocês vão reconhecer essa escrita daqui a pouquinho. Tá. Então, estou aqui, né? X mais h elevado a 4 menos x a 4. Tá. Então, eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Como é que eu calculo x mais h elevado a 4? Bom, então a primeira coisa que vocês precisam saber é do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é aquele assim. 1, 1 e 1, depois 1. Agora, esse número aqui vai ser a soma desses dois. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. 1 mais 0, 1. Por que eu estou falando desse triângulo aqui? Ó? Vamos ver se fica claro. Vamos ver. X mais y elevado a 0. X mais y elevado a 1. Isso aqui é 1, né? Isso aqui é x mais y. X mais y ao quadrado, vocês sabem que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, nota que tem 1, 2, 1 aqui, né? Esses coeficientes. X mais y ao cubo. Bom, x ao cubo, agora x ao quadrado, mais, né? X ao quadrado y mais x y ao quadrado. Nota aqui, ó, x ao cubo, x ao quadrado, depois x, vai diminuindo 1, né? E aqui tem um y elevado a 0, depois aqui tem um y, aqui tem um y ao quadrado. Então o próximo vai ser x elevado a 0, que é 1, y ao cubo, certo? Ó, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Tá bom? E os coeficientes são os coeficientes aqui, ó. 1, 3, 3, 1. O que a gente está querendo é esse aqui, né? X mais y elevado a 4. X mais y elevado a 4. Bom, x à quarta, depois x ao cubo, y ao quadrado, depois x ao quadrado. Opa, não, y ao quadrado não, y. Depois x ao quadrado, y ao quadrado. Depois, acho que aqui minha cabeça vai tampar, né? Vou ir falando. X, y ao cubo. E aí, o último aqui é x elevado a 0, y elevado a 4. E os coeficientes são esse aqui, ó, 1, 4, 6, 4, 1. Então, 1 mais 4 mais 6
mais 4 mais 1. Beleza? Então agora vocês sabem expandir um x mais y elevado a alguma coisa, né? Só você pegar aqui uma linha do triângulo de Pascal correspondente a essa potência aqui, né? Tá vendo? A 0ª linha, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, a quinta linha do x elevado a 5, a quarta linha do x mais y elevado a 4, a terceira do x mais y elevado ao cubo, por aí vai. Tá? Isso tudo só para explicar esse passo para esse passo. Mas vocês poderiam, por exemplo, fazer essa conta, né? X mais y vezes x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Para chegar nesse negócio desse tamanho aqui. Tá bom. O que é essencial aqui? Ó? Duas coisas. Não vou continuar explicando a conta, depois eu explico o que é essencial. Então, abriu aqui essa soma elevada a 4, né? Abriu aqui. E nota que ele vai cortar x à quarta com esse x à quarta aqui, que era esse aqui. Então vai cortar esse com esse. E todos os outros termos vão ter um Hzinho. Ó. Tem H aqui, tem H aqui, tem H aqui, tem H aqui. Tá vendo? Tem H aqui, aqui, aqui e aqui. Então ele vai cancelar esse H com um H aqui, com um H aqui, com um H aqui, com um H aqui. Para sobrar esse cara, né? Nota o seguinte, não, tá bom, para sobrar esse cara. Então, limite dessa função, quando h tende a 0, é só esse aqui que não tem h, né? Os outros todos têm h. E se h tende a 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Só sobra esse cara, que é esse primeiro aqui. Então, esse cara aqui é a derivada de x à quarta. Está escrito aqui, ó. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Qual que é a generalização aqui desse raciocínio? Bom, se a gente tivesse que calcular, por exemplo, a derivada de x ao cubo, aí era só usar essa definição, essa aqui é a definição de derivada, e aí em vez de x mais h elevado a 4, era x mais h elevado ao cubo menos x ao cubo. Né? Na hora que a gente expandisse o x mais h elevado ao cubo, o primeiro termo aqui ia ser 3x ao quadrado. Né? Esse 3 é esse 3 aqui. Esse primeiro termo aqui, né? 1, 3, se fosse ao cubo, né? 1, 3, 3, 1. Então, ia ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado h. E aí nota que ia sobrar só um h. Esse h aqui é o papel do y aqui, tá bom? Porque eu fiz x mais y, em vez de x mais h. Então, x ao cubo y, só que vezes 3, né? Por causa que eu estou pegando esse 3 aqui. Depois mais 3 vezes alguma coisa, tá. Observação importante é que o y, ou o h, né? O h sozinho aparece nesse termo aqui, que é o segundo, né? Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Depois que você expandiu esse cara, vai aparecer um h sozinho aqui, h elevado a 1. E esse h elevado a 1 você vai cortar aqui. Na hora que você cortar esse h ao quadrado aqui, com h, aqui ainda vai ter um h, né? Tá vendo? Aqui ainda vai ter um h. Na hora que você cortar esse h ao cubo sobre h, vai sobrar um h ao quadrado. Aqui ainda tem um h. Na hora que você cortar h elevado a alguma coisa que não seja 1, aqui para frente, né? Esses caras ainda vão ter um h. E na hora que você calcula o limite, esses caras aqui vão para 0. Só vai sobrar esse segundo termo aqui, ó. Que no caso da função x ao cubo, seria 3x ao quadrado, né? De novo, esse 3 é daqui. 3x ao quadrado está aqui, ó. 3x ao quadrado, h lá, né? Porque aqui a gente está falando de y, né? Mas lá é h. Então, esse segundo termo aqui, ó, é o pulo do gato para calcular a derivada de uma função desse tipo, x elevado a n. E é justamente ele que vai ser a derivada da sua função. É esse termo aqui. Ó. Porque você vai cancelar esse h com esse h. E aí todos os outros caras vão ir para 0. Isso é essencial aqui desse cálculo. Mas nota que isso aqui acontece para
todas as funções x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 4, x elevado a 5, e a gente consegue generalizar. Nota o seguinte aqui, olha, o que a gente, a essência ali, né, daquela conta. A gente calculou, no final das contas, né, literalmente, a gente calculou que a derivada de x elevado a 4 é 4x elevado ao cubo. A gente calculou isso. Uma maneira prática de lembrar desse resultado é o seguinte. Ó. Quero saber quanto é a derivada de x elevado a 4. Então eu dou um peteleco aqui no expoente, ele cai para aqui na frente. Como ele caiu, ficou 3 lá em cima. Que é 4 menos 1, né? Ele caiu e ficou 3. Se eu tivesse que derivar, aí, ó, então a derivada de x a 4 é 4x ao cubo. Se eu quisesse derivar x ao cubo, a derivada de x ao cubo, bom, eu dou um peteleco no 3, ele cai aqui, fica 3x ao quadrado. Que é esse 3 menos 1, né? É 2. Ok? Isso aqui é uma maneira prática de lembrar, né? Isso aqui é memorização. Para calcular, a gente calcula esse limite. Só que imagina, se você tivesse que calcular esse limite cada vez que você falar de alguma inclinação, cada vez que você precisar da derivada. Então, como tem uma maneira prática de calcular esse limite, a gente vai usar essa maneira prática aqui em vez de calcular esse limite aqui em todo momento. Mas na aula de hoje é importante a gente saber que a definição de derivada vem desse limite. E a gente faz aquelas contas que a gente está tentando explicar aqui, né? Esse termo aqui vai ficar com um Hzinho, você corta esse H com esse H, então só vai sobrar esse coeficiente aqui é justamente a derivada da função. Esse coeficiente aqui a gente pode lembrar lá do binômio de Pascal, do triângulo de Pascal, né, binômio de Newton, para calcular ele, tá? Tá bom. Então, eu derivei x elevado a 4, derivei x ao cubo, mas eu posso simplesmente derivar. Peraí que eu cliquei errado. Eu posso simplesmente derivar x elevado a n em relação a x. Bom, eu dou um peteleco nesse n, ele cai, fica n x elevado a n menos 1. Que está escrito aqui. Então, para demonstrar essa fórmula, é isso que a gente estava batendo papo ali, né? Vou usar essa segunda demonstração aqui, ó. Nota que ele pegou esse cara aqui e expandiu com os coeficientes de Newton, né? Binômio de Newton, tá? Que vem lá, triângulo de Pascal, é a mesma coisa, tá bom? Então, é importante observar que só esse segundo termo aqui tem um H, esse H vai cortar com esse, esses outros termos aqui tem mais do que um H, então tem H ao quadrado, tem H ao cubo, tem H elevado a n menos 1, tem H elevado a n, que na hora que você cancelar aqui, ainda vão restar alguns Hs aqui. E na hora que você calcula o limite quando H tende a zero, isso tudo aqui vai para zero, só vai sobrar esse cara. Lembrando que esse x elevado a n vai cortar com esse x elevado a n aqui de fora. E aí só vai sobrar esse cara, que é justamente a derivada aqui, né? Esse coeficiente aqui é justamente a derivada da função. Que é aquele papo que a gente tinha batido aqui há alguns minutos atrás. Então, tem alguns exemplos, né? Se a função for x à sexta, eu dou um peteleco no 6, fica 6, x elevado a quinta. Se for y igual a x elevado a 4, aqui t elevado a 4, né? Em vez de t, né? Só mudou o nome. Eu dou um peteleco no 4, fica 4, 3, t elevado a 3, por aí vai, mesma coisa. Tem um caso importante aqui, que é o caso 1 sobre x, né? Derivada de 1 sobre x. Como é que eu calculo isso? Tenho que calcular a derivada... Se eu tiver que calcular a derivada de x ao quadrado, por exemplo, é quanto? É 2x elevado a 1, certo? Que é 2x.
Mas e se eu tenho que calcular a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Bom, a derivada de 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, a gente começou isso na primeira aula. É x elevado a menos 2. Então, derivada de x elevado a menos 2, eu faço a mesma coisa. Eu dou um peteleco aqui no menos 2. Depois menos 2, menos 1, que é menos 3, né? Eu faço sempre esse cara aqui menos 1. Então, esse cara aqui menos 1 é menos 3. Então, a gente sabe derivar 1 sobre x ao quadrado. Tá bom, que é aqui, ó, esse exemplo. Nesse exemplo aqui, a derivada de raiz cúbica de x ao quadrado, é só lembrar que raiz cúbica de x ao quadrado é x elevado a 3 meios. Desculpa, x elevado a 2 terços. E aí, a derivada de x elevado a 2 terços é só você dar um peteleco aqui no 2 terços. Né? 2 terços cai, e lá em cima fica 2 terços menos 1. 2 terços menos 1 é menos 1 terço, que está escrito aqui. Tá bom. Então, encontre a equação da reta tangente. Então, para encontrar a equação da reta tangente, eu preciso da derivada da função. Né? Então, o que ele faz nesse exemplo aqui é derivar essa função. Lembrando que essa função aqui é x vezes raiz de x, é x vezes x elevado a meio. X vezes x elevado a meio é x elevado a 3 meios. Então, para derivar x elevado a 3 meios, você dá um peteleco aqui em 3 meios, ele cai e fica x elevado a 3 meios menos 1. Está aqui. Só que ele quer a inclinação da reta tangente, então ele está preocupado com esse x aqui e com esse y. Depois que ele tem a inclinação, é só ele usar a equação da reta, né? Y menos y do ponto é igual a inclinação vezes x menos x do ponto. Ok. Tá bom. Então, novas derivadas a partir das antigas. A primeira regra que a gente vai falar é a derivada de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função. Então, essa regra vem imediatamente da definição. Pega a definição de derivada, só que fala que a sua função é o produto entre uma constante vezes a função e aplica a definição de derivada. Quando você aplicar a definição de derivada, você tem essa igualdade, você consegue dessa igualdade colocar o C em evidência. Como você tem um produto aqui e o C não depende de H, você pode tirar ele aqui para fora, que é uma das propriedades que a gente falou na hora que a gente definiu o limite. E aí, com esse C aqui fora, esse cara aqui é justamente a definição da derivada de f de x, que está escrito aqui. Quando que a gente vai usar essa propriedade? Quando a gente vai calcular, por exemplo, a derivada de uma constante vezes uma função. Olha só. Derivada de 3 vezes x elevado a 4. Bom, como é constante, eu posso colocar essa constante aqui para fora da derivada e fazer a derivada de 3 vezes x a 4 é 3 vezes a derivada de x a 4. A derivada de x a 4 é 4x ao cubo, só que eu tenho que lembrar de multiplicar por 3, que está aqui. A derivada de menos x é derivada de menos 1 vezes x. Né? Menos x é menos 1 vezes x. Então, esse menos 1 eu posso colocar aqui para fora, fica menos 1 vezes a derivada de x. A derivada de x foi o primeiro exemplo segundo exemplo da aula de hoje, a derivada de x é 1. Isso aqui é menos 1 vezes 1, que é menos 1. Outra propriedade da derivada é que ela é uma aplicação linear, né? Então, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. A demonstração desse fato decorre da definição da derivada a partir do limite. A gente consegue separar esse limite aqui em duas somas. Cada uma dessas somas aqui representa uma derivada. Ok. Diferença, a mesma coisa, né? Soma e diferença, essencialmente não tem diferença nenhuma. Né? Tá. Então, para que serve essas coisas? Né? Vamos aqui um exemplo prático. Então, vamos calcular a derivada desse polinômio aqui. Ó. Uma das maneiras possíveis era a gente calcular por limite. Né? O limite de f de x mais h, e usar f de x igual a essa função enorme aqui. Ó. Só que a gente não precisa, a gente já tem algumas regras práticas.
A gente já sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, derivada de uma constante vezes uma função é constante vezes a derivada da função. Então aqui eu tenho uma soma enorme, né? Então a derivada dessa soma enorme é o quê? A derivada de tudo é a derivada desse, mais a derivada desse, mais a derivada desse, ou então menos a derivada desse, mais a derivada desse, mais a derivada desse, ou então menos a derivada desse, mesma coisa, mais a derivada desse, tá? Derivada de x elevado a 8, derivada de x elevado a 8, eu dou um peteleco no 8, fica 8x elevado a 7, tá? Derivada de 12x elevado a 5 é 12 vezes a derivada de x elevado a 5. A derivada de x elevado a 5 é 5x elevado a 4, que está aqui. A derivada desse cara aqui é menos 4 vezes a derivada de x à quarta. A derivada de x à quarta é 4 vezes x ao cubo. Por aí vai. E aí ele calcula a derivada desse polinômio inteiro aqui, ó, separando nesse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Derivada de constante é zero, né? O primeiro exemplo da aula de hoje. Tá. Então, ache os pontos sobre a curva, onde a reta tangente é horizontal. Então, esse exemplo aqui é importante. Ó. Então, ache os pontos sobre a curva. Vou escrever lá no Paint. Qual que é a curva? Y é igual a x à quarta menos 6x ao quadrado mais 4. Então, se eu quero a reta tangente, eu preciso da derivada. A derivada dessa função é 4x ao cubo, certo? É só dar um peteleco aqui no 4. Depois menos 6 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x elevado a 1, né? Mais a derivada de uma constante. A derivada de constante é zero. Então, isso aqui é 4x ao cubo menos 12x. Então, eu quero saber quando que a reta tangente é horizontal. Essa aqui é a equação da inclinação da reta tangente. A reta tangente horizontal, quando a inclinação da reta tangente é zero. Ou seja, eu estou procurando valores de x que resolvem essa equação aqui, ó. Se eu colocar o 4x em evidência aqui, fica 4x que multiplica x ao quadrado menos 3. Então, eu estou procurando valores de x que resolvem essa equação. Um dos valores de x que resolve essa equação é x igual a zero, né? Porque se x é igual a zero, eu tenho zero igual a zero, resolver a equação. Outros valores de x que resolvem essa equação é o mais ou menos o raiz de 3. Porque se o x é raiz de 3, x ao quadrado é 3, menos 3 dá zero. Resolve essa equação. Menos raiz de 3 ao quadrado também é 3, menos 3 dá zero. Também resolve essa equação. Então, esses três valores de x aqui resolvem essa equação. Então, é esse valor de x igual a zero, menos raiz de 3, e x igual a raiz de 3. Só que eu quero os pontos sobre a curva, né? Então, é só calcular. Quando o x vale 0, o y vale 4. Quando o x vale menos raiz de 3, o y vale menos 5. Quando o x vale mais raiz de 3, o y vale menos 5 também. Então, esses três aqui são os pontos pelos quais a reta tangente é horizontal. Ótimo. Outro exemplo aqui, ó. Equação de movimento da partícula. Então, tem a equação do movimento da partícula. É isso que estava escrito no começo da aula, que eu falei assim, eu gravei errado. Então, vamos lá, escrever aqui de novo. S é igual a 2t ao cubo. Então, S é igual a 2t ao cubo. Menos 5t ao quadrado mais 3t. Menos 5t ao quadrado mais 3t. Mais 4. Então, essa aqui é a posição de uma partícula. Então, vocês já viram em física que a velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade. Então, se não tiver visto, se tiver dúvida, manda pergunta aqui para mim. Então, vamos lá. Ou então professor de física, né? Tanto faz. A derivada de 2t ao cubo é constante vezes a derivada da função. Então, é 2 vezes a derivada de t ao cubo, que é
3t ao quadrado, certo? Isso aqui é a derivada disso aqui. Então, constante vezes função. Então, a derivada de t ao quadrado é 2 vezes t elevado a 1. Derivada de 3t é constante vezes função. A derivada de t é 1, né? Então, vezes 1. E a derivada de constante é 0. Então, isso aqui é 4. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Opa, apagar. Então, vou escrever isso aqui de outra forma. Isso aqui é 6t ao quadrado menos 10t mais 3. E agora eu quero a derivada disso. A derivada disso é... Esse 2 cai para baixo, depois eu vou multiplicar por esse 6. Então, fica 12t menos 10 vezes 1 mais 0. Então, 12t menos 10. Então, função posição é essa. A velocidade é a derivada da posição. E a aceleração é a derivada da velocidade. Então, isso aqui é a função aceleração. O que ele pede? Aceleração depois de 2 segundos. Então, você pega t igual a 2 aqui, né? E calcula a aceleração. Ok. Então, isso aqui é aceleração. Tá. Então, segunda parte da aula, funções exponenciais. Para calcular a derivada de uma função exponencial, a elevado a x, nota que antes a gente estava calculando a derivada da função x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, né? X elevado a alguma coisa, né? Função polinomial. Aqui é a elevado a x. Esse a pode ser 2 elevado a x, 3 elevado a x, e elevado a x, π elevado a x. Então, função exponencial é alguma coisa elevada a x. Tá. Então, aqui está a definição de derivada, né? Definição por limite. Alguém mandou um e-mail para mim aqui, eu acabei de receber, tá? Perguntando sobre... deixa eu responder isso aqui agora, depois eu respondo para a pessoa. Né? A pessoa mandou um e-mail perguntando aqui, aparecendo no cantinho da minha tela. Essas questões que você fala no final do vídeo, é para te mandar? Não, não é para me mandar. É sugestão para vocês estudar, tá bom? Para vocês estudarem. A avaliação vai ser feita de outra forma, tá bom? Eu não vou dar questões para vocês fazerem e depois mandar para mim, não. Avaliação, eu não tenho definido ainda certinho, estou meio perdido em relação a isso, mas eu acho que até então vai ser, não tem como fugir de avaliação online, né? A gente não vai conseguir ficar sem avaliar até a gente voltar, não. Então, tem que estudar como é que a gente vai fazer essa avaliação online ainda, mas vão fazendo esses exercícios que eu peço no final, que aí vocês vão se preparando. Porque como a avaliação vai ser online, vai ser durante o período de quarentena. Hein? Então, né? Eu vou marcar no SIGA lá algumas coisas, mas eu ainda não tenho nenhuma posição definida sobre a avaliação com os meus colegas. Então, estou nessa ainda, estou meio perdido. Voltando aqui. Eu parei por causa que eu dei uma notificação de e-mail aqui. Estou voltando. Então, a gente estava calculando a derivada da função exponencial, usando a definição. A gente faz a mesma coisa que a gente fez com a função polinomial, só que em vez de usar a função polinomial, a gente usa a função exponencial. E aqui no lugar de f, a gente chama de a elevado a x, para calcular isso aqui. Né? Então, aqui eu só estou calculando f de x mais h, onde f de x é a elevado a x. Tá. Então, essa igualdade aqui, ok. Aqui é a elevado a x mais h, lembrando da primeira aula, né? A elevado a x mais h é a elevado a x vezes a elevado a h, que está escrito aqui. Aqui ele coloca a elevado a x em evidência, para escrever esse limite. Ele observa que a elevado a x não depende de h para colocar esse a elevado a x para fora. E sobrar a elevado a x vezes o limite quando h tende a zero de a elevado a h é menos 1 sobre h. Uma observação importante é que esse limite é a derivada da função exponencial em zero, em x igual a zero.
Nota, se você colocar x igual a 0 aqui, ou aqui, tanto faz, você vai obter exatamente isso aqui. Ó. Então, em x igual a 0, isso aqui é a derivada, usando a definição como limite, né? É a derivada da função exponencial a elevado a x em 0. Que ele escreveu aqui. Ó. Então, o que está falando aqui? Que a derivada é a elevado a x vezes a derivada em 0. Está escrito aqui. Ó. A derivada do exponencial é uma constante vezes a exponencial. Naquela aula que eu dei sobre para que servem funções, eu dei um exemplo assim com gatinhos, com coelhinhos se multiplicando, com bactérias. Lembra da aula de para que servem funções? E lá eu falei sobre a função exponencial. Eu falei assim, ó, a função exponencial tem uma propriedade interessante, que é a seguinte. A inclinação da função exponencial é proporcional à função. Está escrito aqui, ó. A inclinação da função exponencial é proporcional à função. É proporcional a um número, né? Esse cara aqui é um número. Para cada valor de A, né? Se eu estou falando da função 2 elevado a x, 3 elevado a x, para cada valor de A, esse número aqui é um distinto, é algum número. E esse número representa justamente a inclinação que a função exponencial passa aqui. Ó. A função exponencial com A igual a 2, ou seja, 2 elevado a x, passa aqui com a inclinação 0,69 alguma coisa. A inclinação, a função exponencial 3 elevado a x, passa aqui com a inclinação 1,1 alguma coisa, né? 1,1 alguma coisa. Agora, a função exponencial e elevado a x passa aqui aonde, né? Cortando o eixo y, com a inclinação da reta tangente igual a 1. Então, para a exponencial, esse número aqui é 1. Então, a gente tem essa igualdade aqui, ó, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Ela tem essa particularidade de passar aqui com inclinação 1. É a única que passa aqui com inclinação 1. Todas as outras passam com outra inclinação. Tá bom. Então, a gente agora já sabe calcular a derivada de exponencial. Então, calcule a derivada de e elevado a x menos x. Bom, a derivada de e elevado a x é elevado a x, tá vendo? A derivada disso aqui é a derivada disso menos a derivada disso. A derivada disso aqui é a derivada disso menos a derivada disso. Está escrito aqui, o que eu acabei de falar. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial, a derivada de menos a derivada de x é menos 1. Porque a derivada de x é 1, né? Só que aqui eu tenho um menos aqui. Ok. Aqui está perguntando em que ponto a curva y elevada a x, em que ponto da curva y elevada a x sua tangente é paralela à reta y igual a 2x. A reta y igual a 2x tem inclinação 2, né? Inclinação 2. Então eu quero saber quando que a derivada aqui vai ter inclinação 2. A derivada dessa função é a própria função, está escrito aqui. Então, quando que isso aqui vai ter inclinação 2? Ou seja, quando que e elevado a x vai dar 2? Quando x for ln de 2. Então, é no ponto x igual a ln de 2 alguma coisa que a função y igual a elevado a x tem uma reta tangente paralela a essa reta aqui. E aqui termina o nosso exemplo da aula de hoje. Bom, sugestão de exercícios para vocês fixarem, para vocês perguntarem para mim, tirar dúvida, é esses aqui, ó. Esse aqui é bom para fazer, esse aqui é bom para fazer e esse aqui é bom para fazer. Se conseguir fazer o 7, o 9, o 12, beleza. É derivar essas funções. Esse aqui é o fundamental da aula de hoje. Né? O que é o resumo da aula de hoje? A gente tem que saber derivar um polinômio e derivar uma função exponencial. Usando aquelas regras, não usando
a definição de limite. Beleza? Tá bom, era isso. Até mais.